Bom dia, irmãos e irmãs, queridos visitantes, também sejam muito bem-vindos ao início das aulas da Escola Bíblica Dominical no ano de 2024 da Igreja Cristã em Campo Grande. Hoje, com a permissão do Senhor, por bondade do nosso Deus, nós vamos iniciar uma série de estudos sobre qualificações de presbíteros e diáconos. Tudo isso, enquanto presbíteros, nós decidimos fazer essa série de estudos, será composta por 4 aulas, começando hoje, para que a igreja seja novamente orientada com relação às qualificações para presbíteros e diáconos. Esse ano teremos as eleições, conforme eu vou ler para você, previsão do nosso regimento interno. Esse ano teremos eleições, então, para presbíteros e diáconos. Então, nada mais sábio da nossa parte revermos as qualificações bíblicas para esses 2 ofícios na igreja. O nosso regimento interno prevê o seguinte: a liderança da comunidade, denominada também de ministério local, será exercida por um grupo de presbíteros, com assistência exercida por uma junta diaconal, sendo ambos escolhidos pela comunidade através de processo eleitoral. Ponto C, capítulo C do nosso regimento 6 do nosso regimento interno, das eleições. 6.A. As eleições serão realizadas por votação secreta em assembleia convocada previamente com antecedência mínima de 30 dias, via edital, fixado em local visível no salão de reuniões da comunidade e ocorrerão a cada 4 anos. 6b. Será realizada uma reunião com todos os homens da comunidade com o objetivo de alistar todos os membros que aspiram às vagas determinadas previamente, conforme item 5.b, e assim confirmar todos os candidatos novos ou para reeleição. Então, há previsão no nosso regimento interno de eleições periódicas. Nós decidimos eleições a cada 4 anos para presbíteros e diáconos. Então, a membresia, você precisa ser orientado com relação às qualificações bíblicas para o homem exercer esse ofício. Você, homem que quer ser candidato, ou que aspira, que deseja isso, precisa relembrar, se você já sabe, precisa relembrar as qualificações para presbítero ou para diácono. Você, homem e mulher, membro da Igreja Cristã em Campo Grande, que é eleitor, que participa escolhendo por votação o seu presbítero e o seu diácono, os seus presbíteros, os seus diáconos, você também precisa ser orientada para escolher de forma bíblica aquele candidato que se enquadra nas qualificações previstas nas Escrituras, ok? Vamos começar hoje, então, falando um pouquinho sobre esse assunto. Nas próximas aulas, na sequência, as outras 3 aulas, a gente continua esse assunto, falando sobre presbíteros e depois finalizando sobre diáconos. Qualificações para presbíteros e diáconos. Então vamos iniciar pelos presbíteros. E aqui eu peguei parte de um artigo escrito pelo pastor Mark Dever. Esse artigo foi publicado no site da editora Fiel, intitulado A Definição Bíblica do que é um presbítero. E ele inicia no seu artigo mostrando que não é um presbítero. Vamos lá, vamos entender o que não é. E dentre alguns pontos, eu peguei 4 para apresentar para vocês esse ensino do pastor Mark Dever com relação a isso. Então, um presbítero primeiro, ele diz, o presbítero não é simplesmente um homem mais velho. O termo presbítero significa maduro, significa ancião. Literalmente, no grego, significa ancião. Mas diz respeito a uma pessoa madura, a uma pessoa experiente. Esse é o termo presbítero. Porém, o pastor Mark Dever ensina que um pastor, um presbítero, não é simplesmente um homem mais velho. Por quê? Ele vai explicar. Há muitos homens mais velhos, piedosos, que se encaixam nas qualificações para o presbitério bíblico. Óbvio. Homens mais velhos com experiências de vida, e mais do que isso, com experiências vividas para Deus, onde o relacionamento com Deus são bênção na igreja. E sim, que muitos homens mais velhos sejam presbíteros, almejem este ofício na igreja. Porém, o pastor mostra que não é o requisito para ser um presbítero.
Entenderam? Não é porque é mais velho, dentre os homens mais velhos, vamos escolher daqueles de 50 para cima, os que são presbíteros, serão presbíteros na igreja. Não, esse não é um critério, não é uma qualificação única. Simplesmente ser mais velho. Olha o que ele diz. Mas apenas experiência de vida não qualifica um homem como presbítero. Não é porque é uma pessoa mais velha que ela já é destacada como sendo o ancião, ou o presbítero, ou o pastor da igreja. Segundo ponto que um presbítero não é uma mulher. Está claro com relação a isso, previsão bíblica, que um pastor, um presbítero, não é uma mulher. Tanto que quando o apóstolo Paulo ele descreve, em 1 Timóteo 3 e Tito 1, o presbítero, o bispo, deve ser marido de uma só mulher. Então, obviamente, não é uma mulher. Mas vocês estão discriminando as mulheres, vocês estão sendo machistas. Não. Aliás, a Bíblia nunca é machista. Deus nunca ele diminuiu o papel, a importância, a função da mulher para o reino de Deus. Pelo contrário, Deus mostra, e o pastor Mark Dever mostra o seguinte, que homens e mulheres são iguais diante de Deus, porém com funções diferentes. E para a liderança na igreja, liderança eclesiástica de ofício para presbítero e diácono, Deus determinou que fosse para homens cristãos qualificados. Não é uma mulher. O critério disposto em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito 1, de 5 a 9, assume uma liderança masculina na igreja. Homens e mulheres são igualmente criados à imagem de Deus, mas Deus lhes deu papéis diferentes, ainda que complementares, para que ambos cumpram em casa e na igreja. Nós seguimos isso. A Igreja Cristã em Campo Grande segue esta determinação bíblica de que, para ocupar um ofício, um cargo de presbítero e diácono aqui nessa igreja, deve ser homem. Homens cristãos qualificados. Ok? Terceiro ponto que o pastor Mark Dever nos ensina que presbítero não é. Presbítero não é simplesmente um homem de negócios bem-sucedido. Por que ele explica isso? Porque em determinadas igrejas, alguns homens são escolhidos para serem líderes porque eles são homens bem-sucedidos financeiramente ou nos seus negócios. Mas esse não é um critério. Aliás, ele vai explicar de uma forma tão bela e simples ao mesmo tempo, que o presbítero não é necessariamente aquele homem na igreja que se deu bem nos negócios, é um CEO de uma empresa, e por isso ele está qualificado para também gerir a igreja. Não. Na verdade, posso descrever o pastor Mark Dever, alguns dos muitos princípios ou traços característicos que lançam alguns homens de negócios no topo da escada econômica, alguns princípios que lançam homens nesse mundão afora, no topo da escada econômica, podem, na verdade, colocá-los no degrau mais baixo da escada da liderança eclesiástica. O que ele quer dizer com isso? Princípios seculares para homens serem excelentes gestores dos seus negócios não se aplicam para eles serem presbíteros numa igreja. Por exemplo, para um homem ser bem-sucedido nos seus negócios, um CEO, há um princípio entre esses homens que ele deve renunciar à sua vida familiar. Ele deve se dedicar ao seu negócio, ainda que isso custe a sua família. Isso qualifica esse homem para também ser um presbítero, usando esse princípio? Jamais. Você percebeu que o pastor Mark Dever mostra? Isso coloca ele no degrau mais baixo de qualidade para ser um presbítero. Então, lança fora. Não é simplesmente um homem de negócios bem-sucedido. Pode haver entre nós, ou numa igreja, um presbítero que tem o seu negócio paralelamente. Pode haver entre nós presbíteros que têm o seu negócio e ele é bem-sucedido nos seus negócios? Óbvio que sim. E Deus capacita ele a ser um presbítero, primeiramente ele ser um marido, um pai que agrade a Deus, ser um presbítero na igreja com as qualificações que Deus requer, e também Deus capacita esse homem a ser um homem
que têm sucesso nos seus negócios. Mas isso não, obviamente, não é algo que deve ser necessariamente vinculado. Pois não. Uhum. Um cuidado. Isso. Isso. Muito bem, isso. Pode chegar um ponto em que um cristão e um ímpio, tendo uma sociedade empresarial, chega um ponto em que eles não se convergem mais. Os desejos, as vontades, as decisões não se convergem mais. Aliás, vai chegar um ponto e falar, olha, então daqui para frente eu não vou poder mais seguir com você. E rompe-se a sociedade. Isso é verdade, pode acontecer, com certeza. E o quarto ponto que o pastor Mark Dever mostra que um presbítero não é um político. Aqui um político não necessariamente o cargo lá na política, na gestão pública, estritamente falando. Mas ele diz assim, a intenção, a posição do presbítero. Não é um político. O ofício bíblico de um presbítero é um ofício eletivo. Está claro na Bíblia que um presbítero é eleito. Ele pode ser eleito pela assembleia de uma igreja, ou ele pode ser eleito por uma junta de presbíteros anterior. Isso pode acontecer também. Mas na nossa igreja nós adotamos, com base bíblica, que os presbíteros e diáconos, eles são escolhidos, eles são eleitos pela assembleia, pela membresia da igreja cristã em Campo Grande. Muito bem. Mas o ofício bíblico de um presbítero é um ofício eletivo, ou seja, ele é escolhido. Mas o homem que preenche essa vaga não deveria ser um que sutilmente ou publicamente faz campanha para ele, ou um que visivelmente se autopromove ou no contexto da igreja local. É nesse sentido que o Mark Dever ensina. Um presbítero não é aquele que começa a fazer essa campanha, se autopromover, camiseta com sua foto. As eleições estão se aproximando, né? Votem no 22, Rodrigo. Não é isso. O presbítero jamais tem que ser deve ter esta intenção má de sutilmente conduzir pessoas para si. Aliás, o presbítero, ele na sua atuação, a sua atuação é a sua propaganda. A sua vida é a sua campanha. Ponto. Vida correta diante de Deus. Ou se não se enquadra nas qualificações, Deus vai direcionar a igreja a não elegê-lo. Talvez não naquele momento, mas futuramente, quem sabe, entendeu? Então não é um político no sentido de sutilmente ou publicamente, abertamente, fazer campanha para se autopromover. Tá bom? Presbítero, o que é? Mark Dever ensina. É o seguinte, o ofício de um presbítero é um ofício designado para a liderança da igreja através do ensino da palavra. Você precisa diferenciar. Ei, você, membro da Igreja Cristã em Campo Grande. Em poucas palavras, qual é a diferença entre um presbítero e um diácono? Você, membro da ICCG. Tem membro da ICCG aqui? Levanta a mão. Membro inscrito no hall. Tá bom. Então, alguém, responda para mim. Qual que é a diferença clara, nítida, a respeito sobre o ofício de presbítero e diácono? Qual que é a diferença? Ensino da palavra. Ensino da palavra. Não que um diácono não possa ensinar também. Pode, debaixo da supervisão, da autorização do corpo presbiteral. A função do presbítero é ensinar. Ensinar. O caráter do homem que se qualifica para preencher esse ofício é descrito em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e Tito
1, de 6 a 9. Esses dois textos, o apóstolo Paulo escrevendo primeiramente a Timóteo, depois a Tito, ele mostra para esses dois líderes, pastores, presbíteros, como escolher outros presbíteros para conduzir a igreja de Deus. Ele mostra essas qualificações nesses dois textos. Nós estamos olhando então, presta atenção, para homens, diz Mark Dever, que demonstram esse caráter revelado nas qualificações desses dois textos, e também promovem a fecundidade do ensino da palavra de Deus a outras pessoas de forma edificante. Mark Dever está dizendo o seguinte: esses homens, os presbíteros, eles revelam em si essas qualificações previstas nas Escrituras, e também o presbítero tem o dom de fazer a palavra de Deus, ao ser ensinada, ela fecundar, ela brotar, ela nascer, ela multiplicar na igreja. O presbítero tem esse dom de, ao ensinar, tanto pela palavra quanto pela vida, fazer com que a palavra de Deus se multiplique. As pessoas vão aprendendo a serem crentes. Fecundidade, esse é um dom que o presbítero tem, de ensinar, e não somente ele sabe muito da palavra de Deus, mas ele sabe ensinar, ele sabe fazer com que a pessoa entenda o que a pessoa tem que saber. Faz toda a diferença. Muitos sabem, e sabem muito, mas não sabem explicar, ensinar, a ponto daquele que está sentado aprendendo, ou em pé aprendendo, ouça e fala: eu entendi. É assim que tem que ser, é assim que a palavra de Deus requer, essa é a vontade de Deus. Perceberam? A fecundidade na igreja, através do ensino. Isso se multiplica. É um dom que Deus dá ao presbítero. Também promove a fecundidade do ensino da palavra de Deus a outras pessoas de forma edificante, de forma frutífera, de forma que cria bases na igreja local, pelo ensino saudável, pelo ensino correto. Muito bem. A palavra presbítero, ela significa ancião. Mas o apóstolo Paulo, quando usou esse termo, ele não quis mostrar que o requisito é idade. Mas quando ele usa esse termo presbítero ou ancião, ele quis mostrar maduro, moderado. É alguém que está aprendendo e teve experiências com Deus e na vida para lidar com N situações de forma madura. Não é, qual que é o termo que o apóstolo Paulo usa? Não é neófito, é nesse sentido, é maduro na fé. É velho na fé. É ancião na fé. É experiente na fé. Por isso não pode ser neófito. Por isso não pode ser novo na fé. Neófito é isso, neófito, novo na fé. Ok? Também o apóstolo Paulo usa, como nós vamos ver em 1 Timóteo 3, o termo bispo. É a mesma coisa. Em Atos também o Lucas registra vários momentos em que presbíteros usa também bispos. Bispo, no grego, episkopos, que significa supervisor. Se você, homem, almeja o presbiterato, você está almejando o episcopado, você está desejando, então, supervisionar a igreja. Olha aí que legal. Episcopos, supervisor. E também é comum utilizar para presbítero o termo pastor. É comum, mas não vamos dizer assim, tecnicamente correto usar o termo pastor para o ofício, o cargo. Eu não gosto de usar muito esse termo, mas vamos lá para a gente entender. O cargo de pastor. Não. Na Bíblia, Deus mostra para a igreja, Deus instituiu para a igreja dois ofícios, presbítero e pastor. Mas é comum as pessoas falarem, o pastor, o presbítero e diácono. Mas chamaram o presbítero de pastor, não tem problema, mas pastor é uma função do presbítero. É uma das coisas que ele faz, ele pastoreia o rebanho. Então, já me perguntaram, irmão, posso te chamar de pastor? Pode, não tem problema não. É uma das coisas que eu faço. É a mesma coisa de chegar para aquele que está sentado na boleia do ônibus e falar, posso te chamar de motorista? Pode.
que é uma das coisas que ele faz. Pastor, pode chamar, mas o ofício, biblicamente falando, é denominado presbítero, tá bom? Augusto de Nicodemos ensina algo lindo. Aquele que supervisiona a igreja, verifica qual membro está precisando de cuidado e dá direção pelo ensino e exemplo. Presbítero, por que o presbítero ensina? Porque através do ensino ele dá direção pela vontade de Deus para a igreja. E não somente pelo ensino falado, mas pelo ensino vivido. Vivido. Vamos então? Nós, do presbitério, decidimos utilizar o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 7, para nós vermos as qualificações para presbíteros. Hoje veremos o versículo 1 e o versículo 2. Na sequência, os outros presbíteros vão continuar o texto e depois nós vamos ver sobre as qualificações de diáconos. Vamos então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. O versículo 1 diz assim: fiel é a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele escreveu primeiramente assim, fiel é a palavra. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, fiel é a palavra, e ele usa também em outras escritas dele, 3 ou 4 vezes no Novo Testamento, fiel é a palavra, está dizendo assim, isso que eu vou escrever agora é muito importante. Preste bem atenção nisso, porque isso aqui é de suma importância. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Vocês perceberam o peso dessa palavra escrita pelo apóstolo Paulo, dizendo, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja? Paulo está escrevendo algo muito importante, não é algo que você pode deixar de lado. Paulo está dizendo assim, quem deseja o episcopado vai querer arrumar para a cabeça. Não. Paulo já mostra para Timóteo assim, e Timóteo era um pastor. Olha, quem está desejando isso? Presta atenção. Eu escrevo isso para você, Timóteo, e passe isso para frente. Fale para as igrejas em Éfeso que quem deseja isso, deseja algo muito bom. É excelente. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Alguém. Qual alguém? Que alguém? Homem. Esse alguém é um homem. Não pode ser uma mulher. Episcopado, presbítero, deve ser um ofício exercido por um homem. É um homem. Esse alguém é um homem. Aspira. O que significa o verbo aspirar? No militarismo usa muito isso, né? Quem sai da AMAN sai um aspirante, né? Ele sai de lá um oficial, mas aí já chega um oficial superior falando, você ainda não é tudo isso, você aspira, você deseja, ok, mas vai chegar... Mas ele sai de lá já... Eu sou um oficial, eu desejo isso aí. Sou aspirante a oficial. Né? Muito bem. Aspirar é desejar muito. É desejar mesmo. É querer muito. Almejar. E aí eu faço uma pergunta. É possível alguém querer ser presbítero por motivos legítimos e sinceros? Porque é um desejo. E tem muitos que desejam ser pastores em igrejas por motivos duvidosos, egoístas, prepotentes, autoritários e por aí vai. Sabia disso? Tem muitos que saem do seminário querendo dominar rebanhos. Ah, é, Rodrigo? Mas não sai de lá crente? Não, tem muitos que saem dos seminários ímpios e morrem ímpios. E levam multidões para o inferno. Então é possível ter esse desejo legítimo, sincero? Eu quero ser um presbítero, eu quero ser um pastor. É possível? É possível. Por quê? Porque é Deus quem gera em determinados homens a vocação e o chamado interno. Esse desejo não é algo que surgiu no coração desse homem por vontade própria, por ego,
Mas é Deus que coloca no coração de homens determinados ser presbíteros. Que coisa linda! Então parte daquele que é santo, para produzir no coração de pecadores um desejo sincero, santo, legítimo, de querer ser pastor. Vem de Deus para homens determinados. Deus gera em determinados homens a vocação. Vocação é a voz de Deus chamando e o chamado interno. Isso produz no coração de determinados homens o chamado interno. Vamos lá. E quando Deus vocaciona e chama, Ele capacita. Por que existe isso? Existe o chamado interno e a vocação de Deus, é o chamado de Deus para esses homens, e eles desejam então o episcopado. Eu quero ser, eu almejo isso. Então Deus confirma isso capacita esses homens através das qualificações. Então, como esse homem deve ser? Aquelas qualificações todas. Deus capacita. Porque, pensa você, Deus não chama homens perfeitos. Deus chama homens pecadores. E dentre nós, pecadores aqui, para baixo do teto do céu, quem sobra daqueles que são perfeitamente aptos para essa função? Nenhum. Então, se Deus chama, vocaciona, Ele capacita a se adequar às qualificações que Ele mesmo capacita o homem a exercer. Perceberam? Porque a gente pensa, nossa, eu preciso me esforçar, eu preciso pegar essa lista, fazer um checklist nessas qualificações para que aí eu vou fazer tudo isso para ser um presbítero. Não, antes de tudo, ore ao Senhor e fala: Senhor, me capacite a ser esse homem presbítero que o Senhor está me colocando desejo no meu coração, me chamando para ser. Aí Deus abençoa, me capacita, Senhor, eu quero. Aí é possível. Ele capacita. E essas qualificações são reconhecidas externamente, são visíveis, são perceptíveis. Ninguém na igreja fala, aquele homem lá é uma ilha, ele é meio misterioso, mas quem sabe ele pode ser um presbítero. Assim, não dá para identificar muito bem se ele tem negócios escusos, se ele vive em adultério. Eu não consigo ver como é que ele trata a esposa dele, como é que ele conduz a família dele. Eu não consigo ver se ele é moderado. Ele é meio estranho assim, mas assim, ele pode ser um presbítero. Não, externamente é reconhecido isso. Quem reconhece isso? A igreja, a membresia. Tem cara de presbítero. Ninguém nasce com cara de presbítero. Mas isso é reconhecido pelas qualificações na prática, na vida dele. Né? Então, aspirar. Meu irmão, Deus colocou isso no seu coração? Esse desejo, esse almejar o episcopado? Então, vou dizer para você, é uma excelente obra que você deseja. É maravilhoso o que você está desejando. Mas não é o Rodrigo que está falando por ser um pastor, falar, vem cá. É igual tomar banho na piscina de água gelada, né? Quem está dentro, a água está gelada, aí vem cá, está gostoso. Não é isso. Eu não estou falando isso. Né? Aí quem pula fala, você mentiu para mim, você falou que era gostoso. Ser presbítero, Deus está falando, é uma excelente obra. É um ofício excelente, maravilhoso, muito bom, de honra. Então, se você está desejando isso, ótimo, excelente obra você deseja. Ok? Ao episcopado, Paulo usa esse termo episcopado de ofício episcopos, que é o presbítero ou supervisor. Quem deseja ser um presbítero, é isso que Paulo está dizendo. Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ele deseja uma nobre função, um ofício elevado. Por quê? Por que é um ofício elevado? Porque ele passa a ser um instrumento para ensinar, para falar da parte de Deus na terra e supervisionar a igreja de Deus. Você acha que isso é pouca coisa? Deus, ele confia a homens aqui na terra para falar da parte dele. Isso é pouca coisa? Jamais. É boca de Deus aqui na terra. Isso é excelente.
Oxalá muitos homens pudessem ser presbíteros e falar da parte de Deus nas igrejas, serem fiéis com relação à pregação. É excelente, porque cuida da igreja de Cristo. Cristo falou para Pedro assim: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Ama, Senhor. Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então ele falou para Pedro, o pecador Pedro, aquele que traiu Jesus. Jesus falou assim: então você vai ser um presbítero. Cuide das minhas ovelhas. Isso é excelente quando Deus passa essa confiança para um homem. Confia nas mãos de homens o cuidado da sua igreja. Isso é maravilhoso. Isso é excelente. Por isso que Paulo está ensinando isso. Excelente obra almeja. Opa! Isso. Isso. Sim, com certeza. Amém. Isso, esse desejo, esse almejar não é uma autoconfiança, é uma confiança em Deus. Senhor, eu quero, me capacita. Por mim mesmo eu não consigo. Aliás, nenhum homem consegue, tá? Por si mesmo não. Mas Deus capacita, é possível, é? E, voltando um pouquinho só com relação ao desejo, almeja, então, conclui-se que quem se dispõe, quem se voluntaria, e justamente o termo é voluntário mesmo, ele não vai forçado. Fala, deram meu nome lá. Você acredita? Não queria ser presbítero. Mas fazer o quê, né? Tomara que ninguém vote em mim. Não é isso, não. Quem dá o nome na nossa igreja, por exemplo, se inscreve a ser candidato. Se você se inscreve, meu irmão, não é porque sua mãe falou para você, não. Vai lá, filho. Sua vez. Não. Eu vou porque eu quero, porque eu desejo. Eu desejo. Começa aí. Viu? Tá vendo aí? Então, esse desejo, de fato, nos conduz a um voluntariado. Eu desejo e eu vou. É isso que eu quero, não é isso que alguns querem, mas eu não estou querendo. Né? 2, é necessário. Opa, pois não, Andresa. Diga. Ah, escolheu o Marcelo, seu marido. Não. Eu levantei assim, para não obediência a ele, depois eu conversei com ele, eu não gostei. Lógico. Justo. Pronto. Acabou. Isso, então tem esse lado também. Se homens falam assim, irmão, eu não quero ser. Amém. Porque ninguém pode falar assim, você não quer, hein? Poxa, excelente obra você não está desejando, hein? Não é assim também. Se não quer, não quer. Mas eu poderia ter me sentido lisonjeado na hora de escrever, mas eu não queria. Pronto. Isso. O registro de candidatura já está cancelado aí mesmo. De cara, né? Não quer. Muito bem. Vamos seguir com os requisitos, com as qualificações agora, bem rapidamente. É necessário. Então, agora, ok, deseja uma obra excelente. Vocês entenderam o versículo 1. Timóteo, ensina que é excelente. Vai lá, fala para os homens que é uma obra excelente. Ok. Porém, se deseja, é necessário que seja dessa forma. Porque uma coisa, o seminarista sai do seminário, estou desejando ser pastor, mas tem vida promíscua, não é equilibrado, não é modesto. Ok, o desejo é parte. Por isso que eu disse, tem a vocação, o chamado interno, e tem o chamado externo, a confirmação.
através da igreja, das qualificações. Então Paulo fala, é necessário, agora ele já afina um pouco mais. É necessário, portanto, que o bispo, o presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Primeira qualificação que o apóstolo Paulo ensina nesse versículo 2. Irrepreensível. Aí já pega todo mundo, né? Põe a cabeça no toco e mete o machado. Quem que passa nessa qualificação? Quem levanta a mão e fala, eu sou irrepreensível, irmão? Eu vou dizer para você que daqui a pouquinho você vai poder levantar a mão por causa disso aqui. Ó. Porque o entendimento errado da palavra irrepreensível, da qualificação irrepreensível, é o entendimento de que o homem é perfeito, mas não é isso, não é isso. Ser irrepreensível é alguém que não necessita de repreensão. Mas, Rodrigo, um pastor não precisa ser repreendido? Na verdade, o termo... ser repreendido é alguém que esteve numa falta, não se prontificou, não teve a iniciativa, a proatividade de dizer eu pequei, e ele teve que ser pego e repreendido para confessar. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, o presbítero, em outras palavras, é aquele que erra e ele dá o passo para frente e fala, eu errei. Não precisou ninguém falar, ó, vai rapaz, está todo mundo sabendo que você pecou. Ah não, mas e a minha, né, e minha reputação? O presbítero erra, e erra muito, mas ao errar ele dá um passo à frente, diante de Deus, diante daqueles que ele tem que prestar conta, e fala, eu errei. É irrepreensível nesse sentido. Qualidade do homem que, mesmo imperfeito, ele tem progredido em direção à semelhança de Cristo. Queridos, o homem mesmo imperfeito, é possível ele crescer, amadurecer na fé. Esse é o termo ancião. É um homem que cresce, que amadurece na fé. Progride à semelhança de Cristo. Irrepreensível não significa perfeito, mas é aquele que, quando erra, admite verdadeiramente o erro sem resistência. Se peca, confessa seu pecado. Se deve algo, acerta suas contas. E se ofende, busca restaurar o relacionamento ofendido. Perceberam o que significa o termo irrepreensível? Davi Merck, no seu livro Homem Nota 10, inclusive é um livro que nós estamos estudando com os homens há muito tempo, já as qualificações para os presbíteros, há muito tempo. Você é homem da Igreja Cristã em Campo Grande, se você tem vindo regularmente nas reuniões para homens, você tem aprendido as qualificações para ser presbítero e diácono. Ele diz o seguinte, a pessoa irrepreensível não deixa nenhum gancho em sua vida a que um adversário poderia se agarrar para dele tirar proveito e arrastá-lo a um tribunal. Tudo que precisa ser acertado é devidamente acertado. Sabendo que ninguém é perfeito, é óbvio que você já falhou nos seus deveres como marido, pai, irmão, filho. Mas já pediu perdão à esposa, aos filhos, irmãos ou pais por ofensas cometidas? E aos vizinhos? E a colegas da escola? A companheiros do trabalho? E a outros parentes? E a igreja? Olha que qualificação linda. O presbítero é aquele que é exemplo no pedir perdão. Porque o presbítero não é aquele que fala, ó, tá tudo certo na minha vida, viu? Tudo certinho, nunca errei, não erro. Minha esposa, pode perguntar para ela. Ela vai dizer para vocês o quão bom eu sou para ela. Quem sabe a minha esposa vai dizer para vocês o quanto o Rodrigo me pede perdão. Eu preciso ser exemplo em reconhecer os meus erros e pedir perdão. Você, homem, não somente presbítero, vai. Todos os homens, todas as pessoas, todos nós, como filhos de Deus, precisamos estar sensíveis a dar o passo à frente e pedir perdão, termos a iniciativa de reconhecermos os nossos erros e ter a coragem, porque coragem nós tivemos para pecar. Nós temos que ter coragem também agora diante de Deus para pedir perdão. Me perdoa, eu errei contra você, Kétaro, eu não devia ter falado aquilo. Ok? Um exemplo, isso é ser irrepreensível. Esposo de uma só mulher. E aqui não há consenso com relação a exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer. Mas o ensinamento que a Igreja Cristã em Campo Grande está trazendo para você hoje, que não é novo, já vem de um tempo. Esse é o nosso posicionamento com relação a esposo de uma só mulher, é o seguinte. O enfoque no contexto da escrita do apóstolo Paulo foi primar pela monogamia. Na época da escrita do apóstolo Paulo, ensina D.A. Carson, na época, ele escreveu num ambiente em que muitos crentes vindo do judaísmo, eles estavam praticando a poligamia. E muitos gregos vindo
do secularismo e vieram para o Cristo, foram convertidos ao cristianismo, eles tinham várias mulheres. Eles tinham a poligamia como algo normal. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, para ser um presbítero, ele tem que ter uma só mulher. Ser marido de uma só mulher. Essa é a interpretação mais clara com relação a essa expressão, marido de uma só mulher. Um presbítero, se casado, ele deve ser irrepreensível no seu casamento e manter fidelidade à sua esposa. Ponto. Você quer ser um presbítero? Se você é casado, mantenha fidelidade à sua esposa. No pensar e no agir. Porque muitos estão querendo ser pastores, e muitos pastores estão aí mergulhados em pornografia, em vida oculta com relação a gracejos com mulheres. E no culto, no domingo, faz uma cara de santo, né? Põe aliança no domingo para mostrar que é casado. Irrepreensível, fiel à sua esposa se casado. É isso que Paulo está dizendo. Não significa que um homem solteiro esteja impedido de ser um presbítero. Não é isso que Paulo está dizendo. Se você é homem, deseja o episcopado e você é solteiro, mas eu não sou marido de uma só mulher, ok, não, mas você não precisa se casar para ser presbítero. Você pode ser presbítero sendo solteiro. Também não significa que um homem que ficou viúvo e casou-se novamente esteja impedido de ser presbítero. Entenderam a sua situação? Viuvez e novo casamento, esse homem pode ser presbítero. Ah, mas ele vai ter a segunda mulher. Não. Ele vai ser fiel àquela mulher, a mulher que ele está casado. Porque houve a dissolução do primeiro casamento pela morte, pela viuvez. Ok? Finalmente, não significa que um homem divorciado, que não deu causa ao divórcio, sendo vítima, mas o divórcio ocorreu por infidelidade ou abandono do outro cônjuge e ele casou-se novamente no Senhor, esteja impedido de exercer o ministério. Entenderam isso? Essa terceira situação? Eu vou explicar para quem não entendeu. É a seguinte: um homem que se divorciou, mas ele se divorciou não porque ele desejou, mas ele foi vítima. Vítima. Ele foi vítima da sua esposa anterior, traiu ele. E a palavra de Deus abona o divórcio, nesse caso, de infidelidade conjugal. É uma situação legítima, biblicamente falando. Se divorciou? Não deu causa? Foi vítima? Casou de novo no Senhor? Óbvio, ele casou com uma irmã. Ele pode ser presbítero. Ou outra situação que a Bíblia e nós da ICCG aplicamos isso para alguns casos, para casos que acontecem. Abandono irremediável, 1 Coríntios capítulo 7. Se o crente foi abandonado pelo descrente com o qual estava casado, foi vítima. O que é o abandono? A outra parte saiu, foi embora, não quero mais estar com você, tchau. Ou nesses casos de abandono, a gente aplica também a violência doméstica. E aí? O cônjuge se divorcia. E quando há o divórcio, nesse caso, também há o desvínculo, há o rompimento da relação, do relacionamento conjugal. Não somente pela morte, mas também pelo divórcio legítimo, bíblico, previsto nas Escrituras. Não é motivo qualquer. Gente, muitas vezes já questionaram a gente, mas vocês estão ensinando aí que pode se divorciar? Não, nós não estamos dizendo o divórcio como uma carta na manga, instruindo os jovens aqui da igreja, né? Pode se casar, mas já pensa no divórcio, vai ser bom para você. Não, jamais. Nós da ICCG pregamos o casamento e a insolubilidade do casamento, ponto. Regra. E a exceção? Se acontece infidelidade, Deus deixou nas Escrituras uma saída, um escape para os presbíteros resolverem, graças a Deus por isso. Infidelidade conjugal ou abandono irremediável. Nós não estamos falando assim, pode divorciar. Não, não é isso não. É exceção, tá? A regra é, busque o máximo da parte de Deus para a sua vida, para você manter o seu casamento. O máximo que você puder. Chega ao ponto em que não dá. São essas exceções que a Bíblia permite,
o divórcio. Sendo divorciado, então o homem pode se candidatar ao presbitério exclusivamente nessas situações aqui. Ok? Queridos, o marido de uma só mulher, o esposo de uma só mulher, gera para você e para mim, homens, nós temos que tomarmos cuidado com os gracejos. Tomarmos cuidado com os contatos físicos com irmãs, com mulheres de um modo geral. Homem, cuidado, seja respeitoso. Não fique com gracinha. Não fique com piadinha. Não fique com conversa de duplo sentido para mulheres. Contato físico. Seja o mais respeitoso possível com quem quer que seja, inclusive sua mãe. Qualquer mulher. Tome cuidado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo também. É um princípio para nós, homens, para sermos presbíteros. Se você vê um homem que deseja ser um presbítero, um pastor, ele fica com contato físico, ele abraça as irmãs por trás vem cá, né, manda mensagem escondido para a irmã, fala, e aí, o que você está fazendo hoje? E aí? Não. Seja homem de verdade. Seja respeitoso com a irmã, com mulheres. Tá? É necessário que ele seja temperante, sóbrio e modesto. Tudo junto, é um pacote. E o que significa isso? Temperante, sóbrio e modesto. A temperança tem a ver com o domínio de seus impulsos carnais. É um homem que tem as suas emoções, os seus sentimentos, os seus desejos controlados pelo Espírito. Aleluia! Não é um homem... ou é um homem que busca sensatez, domínio próprio, prudência. Ele não é precipitado, ele não é tolo. Ele é discreto, ele não se exibe, não chama atenção para si mesmo quanto ao seu estilo de vida. Tudo isso diz respeito a temperante, sóbrio e modesto. Algo equilibrado, é um homem equilibrado. É um homem que não é o pastor ostentação, né, que quer se mostrar daquilo que faz, como ele é, não. Tempero é isso, você percebeu que a palavra temperante é isso. O que é o tempero? O tempero, quando você põe um tempero na comida, o tempero é para que, se tem menos, falta. Você percebe que faltou alguma coisa, né? E se tem mais, aí fica ruim também, né? Então o tempero é isso, é o equilíbrio. Um homem equilibrado, nas suas emoções, nas suas reações. Puxa, isso aí pega com a gente, né, homem? As nossas reações devem ser equilibradas. É difícil, mas nós precisamos buscar do Espírito esse domínio próprio. Hospitaleiro, do grego é amigo dos estrangeiros. O que significa isso? Não é antissocial. Ele está disposto a receber pessoas em sua casa. E também ele oferece meios de visitação. Ele tem que gostar de gente. O pastor ele não é um ser antissocial, não pode ser. Se você, homem, almeja o episcopado, você tem que gostar de gente, de relacionamento, de contato, de propiciar visita na sua casa e também de buscar meios de visitar pessoas. E aí? Me chama lá na sua casa. Queria tomar um tereré com você. Vamos ficar junto? Ou então a pessoa fala, irmão, eu queria ter uma conversa com você. Eu posso ir lá na sua casa? Na minha casa, não. Eu não gosto de ninguém, eu não gosto de ser perturbado. Hoje tem que terminar o último episódio da série. Vamos ver, quem sabe a gente conversa pelo WhatsApp mesmo. Queridos, o WhatsApp é muito bom, mas tem hora que a gente precisa estar olho a olho. E o pastor precisa disso. Vamos marcar assim, eu quero estar com você, meu irmão. Quero estar com você, fulano. Vamos chorar junto, vamos rir junto, vamos conversar. Gosta de gente, pastor gosta de gente, é isso aí, hospitaleiro. E apto a ensinar, para nós encerrarmos. Apto a ensinar é a qualificação distintiva do presbítero. O diácono não é apto a ensinar. Desculpa aí, diáconos. Deus deu sabedoria para você. Não estou dizendo para você, nosso diácono sabe ensinar, viu? Não ouve nem neles, não. Não é isso. A qualidade do presbítero é aquele que lê, ouve da parte de Deus e ensina a igreja de forma autoritativa e dando direção. Presbítero. Então, apto a ensinar é a palavra grega didáticos, traduzido por apto a ensinar. Ele significa habilidade e aptidão para ensinar. O presbítero precisa ser um homem que se afadigue na palavra e no ensino. Se ele é apto a ensinar, ele vai ensinar o quê? Se ele não estuda a palavra. Então o presbítero tem que ter um gosto por leitura da palavra. Eu quero ser presbítero, irmão, mas olha, eu li horóscopo, eu gosto tanto de coisas místicas, assim. Eu tenho lido sobre
Dalai Lama, eu acho que é tão bom para a igreja. Não. Tenha vontade de estudar, ler a Bíblia, e a partir daí você vai poder ter conteúdo para você ensinar. Afadigue-se na palavra. O presbítero precisa ser um homem que se afadiga na palavra e no ensino. O presbítero é um mestre que ensina o significado da verdade cristã. É um estudioso que se esmera tanto no estudo como no ensino. E ensina tanto pela palavra como pelo exemplo. Ensina com palavras e também como por obras. E deve ser assim, ao ouvirem um pastor pregar, falar, deixa eu ver se ele está praticando isso. Na sua cabeça como ouvinte não faça isso. Isso que o Rodrigo está falando, ele não pratica. Ok, quem sabe eu não esteja praticando plenamente aquilo que eu estou ensinando, mas eu quero buscar e eu busco de Deus praticar aquilo e eu falo para você, é possível. Vamos lá? Você também está, meu irmão? Você que está com essa questão aí na sua mente? Então vamos junto. E se você está me pegando em alguma falta, me fale. Seja claro comigo, venha falar comigo. Vamos conversar. Me corrija. O presbítero não é um ser incorrigível. Quem sabe ele esteja falando algo que ele não esteja praticando plenamente. Mas vamos, meu irmão, minha irmã, me ajude também a praticar isso. Vamos conversar. Não fique com conversa paralela, com fofoca, falar, esses pastores dessa igreja, fala, mas não pratica. Ei, fala comigo. Fala comigo. Eu preciso ser corrigido. Mas tem coisas que eu não enxergo plenamente. Mas não fica com conversinha em grupinhos por aí, não. Vamos ser claros. Vamos ser verdadeiros. Para que eu, como presbítero, seja corrigido e seja transformado. Para eu aprender com você, que já sabe, quem sabe. Muito bem. E aí, Mark Dever, desculpe o horário, irmãos, irmãs, mas eu preciso concluir aqui. Nós temos 3 minutos para começar o culto. Mas vamos lá. Essa escrita de Mark Dever é maravilhosa. E ele escreveu o seguinte: o chamado para ser um presbítero é um chamado para liderança através do ensino bíblico. Ficou claro isso para você? Quando você for escolher o presbítero lá em abril, na eleição, você vai escolher o presbítero não pelo que ele faz de obra material, ele é um bom organizador, ele cuida do culto, ele cuida da assistência social. Não, você entendeu errado. Isso não é presbítero, isso é diácono. O presbítero, você tem que olhar lá. O José das Couves se candidatou a presbítero. Você tem que ver, esse irmão é apto a ensinar. Primeiro ponto, ele sabe ensinar. Aí dentro das qualificações que a gente vai estudar. Ok? Então o presbítero, ele é chamado para a liderança através do ensino bíblico. Isso significa que para uma mínima exposição, você precisa de homens que, primeiro e mais importante, compartilham do entendimento bíblico dos fundamentos da teologia cristã e do evangelho. O que é isso? Mark Dever está dizendo o seguinte: para presbítero numa igreja, um homem ele precisa ter mínimo conhecimento e crer verdadeiramente nas doutrinas básicas. Não pode haver irmãos que não creem na Trindade. Não pode haver presbítero escolhido por você que esse irmão é duvidoso com relação à suficiência de Cristo. Vamos lá, o Mark Dever ele mostra alguns exemplos. As primeiras áreas a serem consideradas quando você for escolher um presbítero são a autoridade e suficiência das Escrituras. Querido, se um irmão presbítero se candidata a presbítero e falar, a Bíblia é relativa, sai fora. Isso. Fala, não, irmão, então você não vai ser meu presbítero. O que é isso? A Bíblia não é relativa, a Bíblia é absoluta. Então, as primeiras áreas consideradas são a autoridade e a suficiência das Escrituras, soberania de Deus, tanto na eleição, na salvação, soteriologia, tanto na vida comunitária, eclesiologia, soberania de Deus, divindade, exclusividade de Cristo e a expiação. Expiação aqui é a exclusividade da salvação através de Jesus Cristo. Nenhum homem que vacila no básico da doutrina bíblica deveria ser considerado para o presbitério. Não importa o quão dotado ou agradável ele seja, querido, se não tem bases firmes, no mínimo, aquilo que é fundamental da fé cristã, ainda que ele seja um queridão, não escolha. Ainda que ele seja bonzinho, não serve. Se ele escorrega no básico da fé cristã. Se ele não entende o que é livre-arbítrio. Ele acredita que o homem tem livre-arbítrio. Não serve. Ainda que ele seja muito legal. A palavra constrói a igreja e de tal forma que simplesmente não pode ser saudável para qualquer um de nossos presbíteros ter reservas acerca das verdades fundamentais cristãs. É questão de vida ou morte para a sua
igreja. Que Deus nos dê sabedoria nessa caminhada até chegarmos à eleição. Tanto a você, homem, que deseja isso, quanto a você, homem e mulher, eleitor, que vai escolher seus presbíteros e seus diáconos. No nome de Jesus. Amém.